E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou trazer para vocês aí as comparações ali com os gráficos da DXY, o índice da força do dólar americano, tá? Como ele está subindo e eu venho falando dele nos últimos dois vídeos, eu acho que é interessante sempre eu dar uma abordada nesse assunto. Vou fazer uma comparação com o Gold, né? Que é o ouro físico, já que a gente compara tanto o Bitcoin como o ouro digital com o ouro físico, eu vou mostrar para vocês lá o que está acontecendo no ouro, tá? Também eu vou vir dois ocos no gráfico ali, também vou falar a respeito disso, dos indicadores ali, o ABV, do estocástico e do RSI, tudo no gráfico semanal, beleza? Então, cara, antes de eu continuar, galera, cara, faz aquele comentário, deixa o like, principalmente, galera, se inscreve no canal para nos motivar a continuar trazer esse tipo de conteúdo para vocês, tá? Então, bora lá! Então, pessoal, antes de qualquer coisa, tá? DXY. Lembra que eu estava falando para vocês que a força do dólar estava pegando preço? Eu até marquei alvos aqui, ó, não mexi na minha última análise. Eu tenho alvos agora aqui, ó, já que ele armou esse pivô de alta. Se a gente reparar, a gente armou o pivô de alta, a gente está rompendo aqui, ó. Visualmente já dá para ver que a gente rompeu essa LTB, tá? E o que acontece? No meu entendimento, ele está vindo buscar pelo menos a região do 38 de Fibo aqui, ó, tá? Que é o primeiro alvo de Fibo do pivô, que se a gente reparar. Se eu puxar o terceiro alvo de Fibo do pivô, ele vai lá no 50%, tá? No 50% da retração total aqui, tá? Da retração total. Aproveitando, galera, no último vídeo teve um inscrito que comentou ali, tá? Foi importante porque eu comecei a falar e eu puxei essa cena aqui maior e depois eu continuei a análise ali pequenininho, cara. Putz, depois eu vi que eu tinha feito uma baita parte da análise com vídeo pequenininho. Aquele foi um erro meu, tá? Eu tô mudando as cenas aqui para deixar o vídeo um pouco mais dinâmico e eu esqueci de voltar, tá? Mas eu vou começar a prestar mais atenção aqui no que eu tô fazendo para poder, quando eu estiver fazendo a análise, eu voltar para essa cena aqui, tá? Então, continuando, galera. A gente tem, cara, o primeiro alvo do pivô, a gente tá vendo 3 Fibonacci aqui, né? Até vou tirar para vocês entenderem o que eu quero dizer. A gente tem o Fibonacci do alvo do pivô, tá? Que a gente tem o primeiro alvo, seria aqui, tá? Em 93, nesse ponto. Se a gente reparar, esse aqui é o primeiro alvo, tá? E a gente tem aqui o segundo alvo, tá? Aqui é o segundo alvo, vou marcar aqui segundo alvo. E vou marcar aqui terceiro alvo, tá? Daí eu vou tirar esse Fibonacci. Então tá aqui os 3 alvos. Essas 3 linhas são 3 alvos, tá? Desse pivô de alta. Como assim, né? Desse pivô aqui, ó. Esse pivô, pela projeção dele por Fibo, ele tem 3 alvos ali para cima, tá? Então, agora, se eu considerar toda essa queda, a gente também tem aqui, né? Geralmente a gente faz as retrações, né? Nos levels ali de 50%. Então a gente tenta achar, digamos, situações que convergem para uma direção só, tá? Então, o que a gente tem aqui? Bastante coisa convergindo, né? A gente tem, nos 50% a gente tem o terceiro alvo, que seria isso aqui, né? A gente tem esse 50%, ele converge com o terceiro alvo do pivô, e a gente também tem fundo aqui, ó. Esse fundo é interessante para ele vir buscar, a gente tem topos aqui, tá vendo? Porque geralmente o gráfico, né, ele tenta voltar, tá? Naquelas regiões ali, aqui pode ser uma resistência, então a gente tem toda essa região aqui, ó, tá? Que é onde ele pode ir. Porém, a gente tem bastante coisa nos dizendo, né? Digamos, pelo menos 2 coisas nos dizendo, ou 3, que a gente pode vir pelo menos uns 50% dessa região aqui, tá? E o porquê falar de DXY? Porque, cara, ele, como eu mostrei para vocês já nos últimos vídeos, né? Ele tem uma, digamos, uma confluência muito forte com o gráfico do Bitcoin. Geralmente, quando o índice do dólar, ele pega força, digamos, a moeda se valoriza, o Bitcoin perde valor. Se o dólar perde valor, o Bitcoin ganha valor. Isso é até, se a gente parar para pensar, é meio lógico, né? Se o Bitcoin se valorizar, o dólar perde valor, né? Então, se o Bitcoin perder valor, o dólar ganha valor, né? Então, existe essa correlação por isso. Porém, esse gráfico aqui nos ajuda a entender o que está acontecendo com o dólar diretamente, sem ter uma influência do Bitcoin. Então, a gente começa a entender talvez o porquê que ele influencia. Pode ser que influencie, né? Parece que influencia, né? A gente eu não tenho, digamos, como afirmar que isso influencia, mas tem uma correlação. Eu vejo essa correlação nesse gráfico, então por isso que eu trago ele sempre para vocês aqui, tá? Agora, pessoal, aproveitando o grupo do Telegram, pessoal, se inscrevam no canal, são as regrinhas, né? Se inscrevam no canal, acessa lá o site cursoanalisetecnica.com. Na primeira página já tá ali, bota o nome e o e-mail de vocês. Vai ter uma verificação na inscrição, vocês já recebem um e-mail com o link do grupo do Telegram, beleza? Então, continuando aqui. Então, pessoal, agora eu vou trazer para vocês aqui o Gold, tá? Deixa eu botar aqui nas ações da bolsa.
Então, pessoal, aqui o Gold, tá? Vamos fazer uma correlação do que está acontecendo com o Gold e a diferença de comportamento do Bitcoin, já que a gente compara, né? As pessoas comparam muito o Bitcoin com o ouro, né? Como se o Bitcoin fosse o novo ouro, tá? Então vamos fazer essa comparação. Vamos ver como é que foi o comportamento do ouro, tá? A partir do dia 20 de março, tá? Aqui dia 20 de março, que foi lá a pandemia, tá? Mais ou menos nesse ponto. Tá? E vou botar aqui 20 de março Bitcoin, tá? Vamos ver o que aconteceu, olha as diferenças, né? Para a gente ter noção, digamos, do comportamento desses dois ativos, né? Como o Bitcoin performou de uma forma muito diferente do ouro, tá? Eu até iria falar a respeito da queda, porque o ouro está caindo, tá? E o Bitcoin também, tá? Eu iria fazer essa correlação, porém, quando eu abri o gráfico aqui para falar a respeito disso, eu bati o olho e já vi que, não, pera só um pouquinho, a gente vai ter que falar de outra coisa, da diferença de performance de um e de outro, tá? Então eu mudei completamente a minha abordagem aqui do que eu iria falar, porque eu inicialmente eu vi o ouro caindo, o ouro tá caindo e o Bitcoin também, de repente tem uma correlação nisso, os dois estão indo para baixo, mas não é isso, pessoal. A diferença que existe de performance no ouro é simplesmente irrisória quanto à performance que o Bitcoin teve. Pegada mínima da pandemia, porque eu acho que os dois atingiram a mínima basicamente no mesmo dia. Deixa eu ver, dia 11 de março. Deixa eu ver se aqui foi 11 de março também. Não sei por que diabos eu... 11 de março. Não, o ouro foi um pouco depois, ó. Então vou pegar aqui, ó. Desde o dia 17 de março. Aí, 17. Beleza. Então vou fazer o seguinte, tá? Vamos ver a performance do Bitcoin, tá? Aqui, tá? E vamos ver quanto que ele subiu no máximo, tá? No máximo. E agora vamos ver quanto que o ouro subiu no máximo. Desde esse ponto aqui. Então, a gente teve uma diferença de valorização aqui, né, de mais de 1000%. O ouro subiu 42%, tá, desde a época da pandemia, e o Bitcoin subiu 1200%. Então, imagina, eu ia fazer uma relação aqui da queda, né, porque o ouro está com uma estrutura de baixa bem forte, sendo desvalorizado, e o nosso ouro digital, o Bitcoin, ele valorizou 1200%. Tá? Não 42, valorizou mais de 1000% a mais, tá? E a gente ainda, digamos, a gente teve uma correção aqui de 20% no máximo, tá? Enquanto o ouro, tá, já teve uma queda aqui de 18%. Teve a mesma queda, em relação à queda teve a mesma, porém a performance na alta, o Bitcoin simplesmente superou em mais de 20 vezes o ouro, na real, pessoal. Mais de 20 vezes o quanto o ouro valorizou, tá? Então, realmente, pessoal, não tem uma correlação, tá? Eu acreditei que sim, no primeiro momento, que como eu disse para vocês, eu iria falar porque eu vi assim rapidamente, o ouro tá caindo, eu vou lá ver. Mas agora que eu abri os dois, eu botei os dois do lado, cara, Bitcoin não tem comparação com nada, tá? O Bitcoin é o Bitcoin. Então, vamos voltar aqui agora. Então, vamos voltar aqui agora pro Bitcoin. Tá? Vou apagar tudo e eu vou pegar aqui um gráficozinho, acho que de 1 hora a gente vai enxergar aqui algumas coisas bem interessantes. Primeira coisa, cara, eu enxergava aqui, tá, uma possibilidade de reversão. Aqui, ó, a gente teve, pra mim, tá, a gente fez um oco invertido, tá? A gente fez um oco invertido, a gente tinha uma linha de pescoço, até vou usar a ferramenta de oco aqui, eu acho que ela fica um pouco mais interessante para nós, tá? Fazer assim, aqui, ver se eu consigo ajustar isso, tá? Mais ou menos isso, né? Só não tá muito boa a minha... aqui. Tá, a gente teve mais ou menos isso aqui, tá? Tá aqui o nosso oco, beleza? Só que a gente, cara, no meu entendimento, a gente tentou romper essa linha de pescoço aqui e não conseguiu. A gente tentou ali e foi rejeitado. E agora, tá? Agora, nesse momento, se a gente reparar, a gente pode estar formando um outro oco aqui, né? Aqui, tá? Pode ser que seja isso, tá, pessoal? E aqui, tá? Então a gente tem dois ocos se formando no gráfico, tá? A gente teve dois ocos, né? A gente teve um invertido, querendo, digamos, voltar para alta, e agora a gente parece que está formando um outro. Esse outro oco aqui, tá? Ele bate bastante, tá? Com a minha análise de Elliott, tá? Até, inclusive, pessoal, eu mostrei para vocês no último vídeo, tá? Uma análise de Elliott da onda de impulso, porém eu deveria ter mostrado para vocês a estrutura da onda corretiva. Então o que acontece, pessoal? Quando a gente tem um ABC, tá? A gente tem uma estrutura dentro dessa onda, tá? Dentro dessa onda corretiva. Essa aqui, digamos, é o ABC. Porém, dentro dessa estrutura aqui, a gente pode ter de várias formas. A gente pode ter 1, 2, 3, 4, 5, tá? A onda B, na maioria das vezes, ela faz um ABC, tá? Que foi o que a gente fez aqui. Se a gente reparar, ó, a gente fez 5. Primeiro a gente fez 5 ondas. Então essa aqui é a estrutura, tá? Aqui, se a gente reparar aqui, a gente fez 1, 2, 3, 4, 5, tá? Que foi a nossa onda em diagonal que eu mostrei para vocês no outro vídeo. Então a gente tem aqui o nosso ABC. A gente tem aqui um A, um B, um C,
tá? E a onda C, pessoal, obrigatoriamente ela tem 5 ondas, tá? Então 5 ondas. As regras digamos, das ondas de impulso com 5 ondas, isso aqui é uma onda de impulso, tá, pessoal? Para baixo, 5 ondas são ondas de impulso para baixo, tem onda para cima, entende? A onda C sempre tem 5 ondas. A onda A pode ser que ela venha com 3 ondas, com um ABC, por exemplo, ela pode fazer isso aqui, né? A onda A pode ser isso aqui também, pode ser isso. A onda B também pode ser com ABCDE. Então, cara, tu tem que tentar identificar o que está acontecendo. Essas ondas corretivas aqui, ó, muitas vezes elas são formadas pelos triângulos, né? A gente rolam os triângulos, por exemplo, a gente tem um a gente forma uma onda B, uma onda C, por exemplo, tá? Ou ao contrário, tá? Pode ser, isso aqui seria uma corretiva para cima, né? Então a gente tem isso aqui. Então, se a gente forma essa onda B, tá? Muitas vezes, o que acontece? Essa onda B, ela faz o seguinte, ela vem, corrige, tá? Faz uma onda, faz duas, daí ela começa a encurtar aqui, ó, tá? E aí na próxima ela estoura, tá? Ela estoura e dá continuidade, formando aqui os nossos triângulos, né? Nas ondas corretivas, geralmente são triângulos. Então, por isso que sempre a gente vem no gráfico de uma alta, a gente rola uma região de acumulação, assim, e ele, pá, estoura. Então, Elliott está sempre dentro das estruturas, né, pessoal? Se a gente sempre procurar, na maioria das vezes a gente encontra as contagens e tudo que está acontecendo, tá? Então, aqui, ó, só recapitulando, então, onda A, onda B, onda C, a gente fez aqui 1, 2, 3, 4, 5, ABC, ABC aqui, tá? Aqui, ó, ABC. E agora, possivelmente, a gente pode estar iniciando aqui 1, 2, 3, tá? 4, 5. Porém, a gente tem que confirmar. Como é que a gente vai confirmar isso, né, pessoal? A gente precisa romper aqui essa linha de pescoço que a gente está formando aqui, né? A gente pode romper aqui, ó. A gente rompe essa linha de pescoço, né? Digamos, perde esse fundo aqui, aí a gente pode projetar, trabalhar com a projeção dessa amplitude da linha da cabeça, para saber onde vai a onda 3, e aí continua, aí tu começa a misturar tudo, né? Misturar a análise técnica clássica ali, mais digamos, de linhas de tendência, com figuras, daí tu bota Elliott junto, então dá para fazer uma boa salada mista aí no negócio, tá? Então, eu até não ia falar de Elliott, né, galera, mas acabei falando aqui, tá? Então agora, continuando, galera, o que eu ia falar agora? Então, vamos lá, galera. Gráfico semanal. O que a gente tem aqui, tá? No meu entendimento, na minha visão, tá, pessoal, não tá muito bonito esse gráfico semanal. Por quê? Primeiro, divergência aqui na força relativa, num gráfico semanal, perdendo fundo. Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Fazer isso aqui, que daí eu consigo usar a minha seta mágica aqui, ó. Aqui, ó, divergência, tá? Perdendo fundo. MACD, cara, fazendo um histogram menor, porém a gente não tem divergência no histogram, a gente tá com os topos aqui mais altos, tá vendo? Então não tá tão feio quanto a força relativa, tá? Mas tem que estar atento que tá perdendo bastante força no histogram aqui, e olha as médias lá querendo perder força, querendo virar, e estocástico, né, galera, flutuou lá em cima, bateu agora de novo e agora tá querendo vir para baixo, Quando que a gente tem que ficar atento aqui? Quando o estocástico entrar nessa região roxinha, digamos assim, tá? Para ficar mais didático para vocês. Quando ele entrar nessa região, tem que ficar atento ao que está acontecendo aqui, tá? O que eu marcaria agora no preço do Bitcoin ali, tá? Se eu pegasse o gráfico semanal agora, tá, pessoal? O gráfico semanal, cara, eu cuidaria muito a perda do fundo aqui do último candle, tá? A perda do último fundo. Por quê? Porque daí a gente vai confirmar o nosso engolfo de baixa. A gente teve um candle aqui muito significativo, tá? Porque ele abriu aqui em cima, ele fechou quase na mínima, tá? A gente tentou andar para cima e agora a gente está vindo para baixo. Se a gente perder essa mínima desse candle vermelho, tá? Perder a mínima ali em 42, significa o que? Que a gente pode estar confirmando esse engolfo de baixa que a gente teve aqui, nos indicando que a gente pode sim, cara, tá fazendo uma correção um pouco mais acentuada, tá, pessoal? Então, se eu pegar e puxar uma média de 20, cara, se eu puxar uma média de 20 mais ou menos nessa região, a gente está falando, cara, de daqui a pouco a gente vir buscar pelo menos essa média, a gente está falando de mais, pelo menos, tá? Pelo menos aqui, ó, mais uns 23% de queda, mais ou menos isso, tá? Para vir buscar pelo menos a média de 20, se é que a gente não pode vir mais. Aí eu não posso dizer nada para vocês, tá, pessoal? Mas eu sempre trabalho nas possibilidades dele vir buscar alvos de FIBO, tá? Então seria uma correção muito acentuada, mas prefiro olhar aqui alvos um pouco mais curtos, até porque, cara, como é que eu vou fazer uma previsão de 6 meses, 1 ano para frente? Não é o meu perfil de análise, tá? Então, cara, eu acho que por hoje é isso, galera. Cara, quem gostou do vídeo, deixa o like, compartilha e se inscreve no canal. Era isso, galera. Falou, abraço.